Então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Amém, irmãos? Amém. Podeis assentar neste momento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa, é graciosa. Observando a história de um homem na Bíblia que tem uma vida diante de Deus abençoada. Para Deus falar daquela maneira, para Deus falar para Satanás até mesmo, a vida de Jó, se ele havia observado a vida de Jó e chamá-lo de íntegro e de reto, vejamos que Deus tem um olhar sobre cada ser humano. Um homem que, por mais que fosse um dos mais poderosos da época, tinha ali 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas, enfim, irmãos, tinha uma propriedade, tinha um patrimônio dos mais raríssimos, ou melhor, um raríssimo patrimônio. Vejamos e encontramos aí um homem que nós muitas das vezes observamos que Deus às vezes só olha para aqueles que estão em péssimas condições e Deus esquece daqueles que estão talvez mais avançados. Mas a Bíblia diz que Deus é aquele que não olha como olha o homem. Deus não olha como nós olhamos. Deus nunca nos encontra com aquilo que possuímos, mas com aquilo que somos. Deus sempre nos observa, e vejamos que Deus, quando Ele observa, Ele sabe até mesmo como nos chamar. A Bíblia relata de um casal que mesmo o casal que ele havia criado, Ele chamou Adão e Eva, mesmo nas condições que eles estavam, mas Deus o procurou-os, porque eram obras das suas mãos. E Jó não era diferente, Jó era a mesma pessoa, só que com características diferentes. Era um homem íntegro e reto diante de Deus, e se desviava do mal. Motivo esse que Deus, até mesmo quando o Senhor dizia a Satanás: de onde vens, Satanás, de rodear a terra e passear por ela? Vejamos que das habilidades de Deus, Ele não dá a ninguém. Satanás estava rodeando. Já Deus não, Deus está em todo lugar. Aleluia. Vejamos que Deus tem uma maneira de como nos observar quando Ele quer, na hora que quer, da maneira que quer, e de falar de nós como Ele nos observa e Ele nos vê, cada um de nós. E Deus olhara para Jó e via um homem que tinha todos os seus bens, mas tinha uma retidão diante de Deus, que poderiam olhar e falar, porque ele, mesmo na sua condição de reto, ele cuidava até mesmo dos seus, preocupava-se com os seus, para que os seus até mesmo não praticassem algum dano ou algum pecado que viesse a entristecer a Deus. O cuidado que ele tinha. Então Deus, observando todos os detalhes, Deus via e encontrava em Jó uma qualidade.
Porque a qualidade de servo de Deus, qualidade de homem de Deus, de mulher de Deus, não está naquilo que nós possuímos. Se nós temos uma boa formatura, se nós temos uma boa condução, um bom carro, um bom terno, um bom sapato, um bom vestido, etc. Ou se nós temos uma boa poupança. Deus não nos olha nessa qualidade. Deus nos olha a nossa retidão diante dele. Deus, ele nos encontra da maneira como somos. Deus encontra primeiramente o nosso coração, ele nos observa. Para ver se nós estamos com o nosso coração totalmente presos em alguma coisa. Então Deus não poderá nos chamar de ré. Agora, quando nós temos tudo, mas o nosso coração é voltado a Deus, então Deus, ele nos qualifica e ele nos dá esse privilégio de ser chamado de reto diante dele, e sim de um homem íntegro na sua palavra. Mas Deus coloca o seu servo à prova. Deus permite que ele entre nessa prova, porque Deus conhece a qualidade do seu servo. Deus conhece. Já imaginou, irmãos, cada um de nós passarmos numa prova, numa luta, numa dificuldade, e sermos vencidos, derrotados? Então Deus não nos permite passar. Mas se Deus nos permite, porque Ele sabe e conhece a nossa estrutura diante de Deus. Ele sabe até onde nós podemos ir. Ele não vai dar uma luta e permitir uma prova além daquela que nós não podemos suportar. Não vai deixar. Deus não vai permitir. Ah, Senhor, antes que eu entre numa outra parte da palavra de Deus, que é falar sobre as habilidades de Deus com a nossa vida, eu digo nesta noite, em nome de Jesus, você não vai ser sucumbido, você não vai ser derrotado, você não vai ser humilhado, você não vai ser engolido pelo dragão. Você não vai, aleluia, andar somente em meio a tempestade. Não, você não vai. Um dia, aleluia, conforme diz Eclesiastes, há tempo para todo o propósito, e o tempo de Deus de se levantar a bandeira da vitória e de se cantar um novo hino, um novo cântico, chega no amanhecer. Oh, aleluia. Por mais que o choro vai durando a noite inteira, parece que nunca se acaba. Ah, eu não consigo ser curado, eu não consigo ver o meu esposo na igreja, eu não consigo ver os meus filhos na igreja, eu não consigo obter algum resultado. Saiba de uma coisa: Deus está olhando a tua retidão diante dele. E para dizer assim, Deus, pela sua palavra, nos faz entender que Ele, no tempo certo, Deus irá exaltar as nossas vidas. Deus irá exaltar a tua vida. Mas não para que você venha bater no peito e dizer assim: ah, eu consegui, porque eu fiz isso, fez aquilo. Não, Senhor, não é desta maneira. Deus faz porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, e a sua bondade dura para todo sempre. Aleluia. Que mérito temos nós de estarmos aqui? Qual mérito? Fizemos alguma coisa para estarmos aqui, irmão? Não fizemos nada. Mas Ele nos perdoou, nos resgatou. Oh, aleluia. Nós entramos todos despedaçados diante de Deus. Nós entramos todos arrebentados diante de Deus. Entramos, irmãos, quem sabe com frio, com fome, quem sabe sangrando, quem sabe, irmão, de alguma maneira com a consciência pesada, quem sabe de alguma maneira manchado com as nossas vestes. Mas para tudo nós vejamos que Deus teve uma resposta para cada ocasião.
Deus tem um versículo da palavra dele para cada situação. Um porque vivia matando, outro porque furtava, outro porque mentia, outro porque fazia alguma coisa, outro porque se prostituía, outro porque isso, porque aquilo. Mas eu quero dizer, para todas elas, Deus nos perdoou. Para cada uma delas, o inimigo chegava diante de Deus, como chegava para Jó. Deixa eu tocar um pouquinho nele. Aí Deus, sabendo a qualidade que tinha, Deus, aleluia, toca em tudo, mas menos nele, menos na sua vida. E ele permaneceu fiel. E nós vemos, irmãos, que nós, aleluia, quando exaltamos a Deus, glorificamos o nome do Senhor, porque Ele de alguma maneira nos perdoou das nossas maldades. Então nós vemos assim, que nós nos aproximamos mais de Deus. Deus, eu quero ser mais fiel a Ti ainda. Deus, eu quero Te servir ainda melhor. Se o ano de 2010 foi bom, 2011, Senhor, eu quero muito mais para Ti ainda. Oh, aleluia. Mas o inimigo, ele pode chegar com as acusações. Peraí, você foi ferido, vai continuar? Você foi machucado, vai persistir? Você foi zombado e humilhado, você vai estacionar? Oh, aleluia. Mas saiba de uma coisa, aleluia, Jó perdeu tudo que tinha, aleluia, tudo que tinha, e no final de tudo ainda, aí a resposta dele ainda para quem estava perto e longe, ele dizia: eis que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedido. Nenhum plano de Deus pode ser impedido. Os planos de Deus não se impedem. O que impede são as nossas atitudes que interrompem o seu plano. Mas Deus não para com os seus planos. Mas saiba de uma coisa: o melhor caminho de tudo, o melhor caminho de tudo é fazer como Jó fez, é o reconhecimento. É a atitude de reconhecer a soberania de Deus. É a atitude de reconhecer que Deus é santo, é santo, é santo. E eu sou um pecador, preciso me humilhar e me arrepender diante dele. Então esta é a atitude de Deus, que Deus quer ouvir. Aí Deus faz você cantar o hino da vitória. Poxa, aí Deus vai fazer você cantar o hino da vitória. Deus vai fazer. Jó cantou o hino da vitória. Recebeu muito mais ainda do que tinha. Recebeu muito mais do que possuía. Mas por quê? Porque Deus tem algumas habilidades. Deus tem umas habilidades, irmãos, que não nos faz desfalecermos e nem mesmo rejeitar o seu poderio. Uma das habilidades de Deus é nos libertar. Quem que nos liberta? Quem que nos faz abandonar alguma coisa de nós? Quem que faz com que nós nos arrependamos? Quem que faz, irmão? Oh, aleluia. Quem que faz o povo ser liberto das mãos de Faraó? É só o poder de Deus para fazer-nos libertar. É só o poder de Deus que liberta. Liberta o que está escravo do pecado. Liberta o que está, muitas das vezes, no escravo da bebida, no escravo do cigarro, no escravo da mentira, no escravo, irmão, da soberba, do orgulho. É só Deus que nos liberta. É só Deus que nos liberta o nosso coração de ficar preso nas coisas desta vida. É só o Espírito de Deus, o mesmo Deus que apresenta Jó como íntegro,